Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus.
para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Amém, amados, amém. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim, né? A palavra de Deus nos ensina esse princípio maravilhoso para a nossa vida e para a nossa caminhada. Uma boa noite para você, né? Mais um domingo à noite, mais uma oportunidade da palavra de Deus, mais uma oportunidade de falar um pouquinho com você sobre princípios, valores, verdades do Senhor para a nossa vida e para a nossa caminhada. Meus queridos, e eu gostaria nessa noite de falar sobre a família, né? Mês de maio é mês que nos faz pensar na família, o mês da família, mês de maio. E eu gostaria de meditar nessa noite sobre um princípio importantíssimo que a gente deve aplicar na nossa vida em família, para que a gente seja abençoado, para que a gente desfrute do melhor de Deus na nossa vida, para que a gente cresça como família. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de um texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Eu vou ler do 18 ao 21 num primeiro momento, mas a leitura ideal, depois eu vou citar algumas partes, vai até o verso 4 do capítulo 6, tá bom? Então, Efésios 5, de 18 até o verso 4 do capítulo 6, porém eu vou parar no verso 21 do capítulo 5, num primeiro momento. Diz assim a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vou parar aqui por um primeiro momento, né? Eu gostaria, meus queridos, de falar de um princípio importantíssimo para a nossa vida, né? Nessa leitura que eu fiz, o texto fala que a gente não deve se embriagar com vinho, né? E a ideia aqui de embriagar com vinho é aquilo que há dissolução, que você não tem sabedoria, não tem entendimento. A embriaguez envolve uma coisa que não é o entendimento, é a dispersão, né? E o texto usa até uma palavra dura aqui, né? Libertinagem, né? Ou seja, que faz você se perder no seu caminho, né? E o princípio aqui não é só bebida, tudo aquilo que faz a gente se perder, tudo aquilo que tira a sobriedade da nossa vida, atrapalha a nossa caminhada como cristãos, atrapalha a nossa caminhada como povo de Deus, como filhos de Deus. Mas, de forma específica, né, o verso 18 fala que a gente deve se encher do Espírito de Deus. E ele dá um caminho, né? O apóstolo Paulo aqui, escrevendo a carta, ele dá um caminho para esse encher-se do Espírito, né? Ele fala aqui que deve falar entre vós com salmos, né, cânticos, hinos, ou seja, a palavra de Deus, o louvor deve envolver a vida do povo de Deus para que ele cresça em espírito, né, para que ele se encha do Espírito. Fala de gratidão, ações de graças como algo importante também para encher-se do Espírito. Mas hoje, nessa noite, eu queria me ater a um aspecto desse encher-se do Espírito, que está no verso 21. Que fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Esse desenvolvimento do cristão, e consequentemente, depois eu vou falar para frente, né, no restante da leitura, mas o crescimento da família no Espírito, né, enchendo-se do Espírito, tem um princípio que deve nortear o nosso relacionamento familiar, que é a sujeição. É um princípio que vale para os demais relacionamentos, mas hoje, de forma específica, nós vamos falar da família. Sujeitem-se uns aos outros
por temor a Cristo. Paulo tá dando um conselho aqui para que o povo de Deus se enchesse do Espírito. E de forma específica nos relacionamentos, que é a sequência desse texto, mas carregando essa base da sujeição. O que é sujeitar-se? O que é sujeitar-se? É subordinar-se. A sujeição, sujeitar-se ao outro, subordinar-se ao outro, envolve algumas coisas que para nós são difíceis, na nossa natureza, que carrega o pecado, que luta contra a carne, carrega um princípio importante. Sujeitar-se envolve humildade, envolve negação, envolve muitas vezes perdas, uma valorização do outro e não de si próprio. Ou seja, esse é um princípio que a gente acha bonito, mas não é tão fácil de aplicar na vida. Porque a maioria dos conflitos que nós temos nasce exatamente dessa ideia de que a gente não quer se sujeitar ao outro, a gente não quer ser menor do que o outro, a gente não quer sentir perdas no nosso relacionamento, na nossa vida com o outro. A gente não quer se sentir menor no nosso relacionamento com os outros. Mas olha só, esse é um princípio importante do nosso crescimento. Porque sujeitar-se uns aos outros, e de forma específica na família, envolve exatamente humildade, perda, negação de si próprio, negação dos seus direitos em muitos momentos aí da vida. Envolve você valorizar o outro muito mais do que você, colocar o outro acima de você. A maior parte dos conflitos, queridos, que há nas famílias, que existem nas famílias, estão em torno exatamente disso, das pessoas não quererem perder, das pessoas não quererem se sentir menores que os outros, das pessoas valorizarem demais a sua própria vontade, o seu próprio querer, as suas próprias coisas em detrimento do outro. E sujeitar-se é um princípio bonito, mas difícil de aplicar. E por isso que ele faz parte desse desenvolvimento da nossa vida como cristãos, como povo de Deus. Ele é um caminho para a gente exatamente se encher de Deus na nossa vida, na nossa família. Às vezes a gente percebe casamentos se destruindo, ou relacionamentos entre pais e filhos machucados, doloridos, há questões de sofrimento nos relacionamentos familiares, exatamente porque ninguém quer ceder em nenhum aspecto. Todo mundo se acha mais importante do que o outro. E cada um quer assumir, às vezes, um papel que não é seu no meio e no caminho familiar. E por isso que o apóstolo Paulo ele coloca aqui de forma geral, esse verso 21, sujeitem-se uns aos outros, sejam submissos uns aos outros, sejam subordinados uns aos outros, humilhem-se diante do outro. Essa é a grande verdade, que você negue-se diante do outro, que você valorize o outro, que você até mesmo assuma perder coisas em prol do outro. A grande dificuldade é porque nós somos exatamente egoístas e egocêntricos. Nós pensamos e valorizamos demais as nossas próprias coisas. E às vezes, num ambiente familiar, num relacionamento familiar, a gente fala que o outro é importante, a gente diz que ama os outros, mas a grande verdade, enquanto a questão que envolve o outro, seja o seu cônjuge, seja o seu filho, seja os seus pais, a coisa que envolve o outro, se ela está em acordo com aquilo que você se agrada, está tudo bem. Mas quando há diferenças, quando o caminho parece que diverge em algum ponto, você acaba o quê? Despontando como a pessoa mais importante no relacionamento, e por conta disso, casamentos são desfeitos. Filhos se afastam de pais, pais se afastam de filhos. Ou quando isso não acontece, vivem um pé de guerra dentro do lar, dentro da família.
Então esse princípio, meus queridos, de subordinação, de sujeição, de submissão, é um princípio que vale para todos dentro da família. Todos devem ser submissos uns aos outros. O nosso relacionamento familiar não é um relacionamento que aponta a gente como a pessoa mais importante da família. O nosso relacionamento familiar nos mostra, nos revela que o outro deve ser mais importante do que nós mesmos. E a gente pode entender isso na continuação do texto. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta, ele diz o seguinte, olha, que a mulher, olha só, o verso 22, logo de cara já fala isso, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, esse princípio de sujeição, de subordinação, que no verso 21 coloca todo mundo dentro da família, no mesmo patamar, ou seja, ninguém é melhor e mais importante do que ninguém. O apóstolo Paulo, ele destrincha um pouco isso na sequência, mas trazendo aqui o papel de cada um, onde cada um deve vivenciar isso de forma clara, essa sujeição ao outro, essa submissão ao outro. Deus, quando cria o casamento, Deus coloca o homem como cabeça da família. Em nenhum momento Deus destitui o homem do cabeça da família. O homem pode falhar como cabeça da família. O homem pode errar como cabeça da família. O homem pode não executar o seu papel como cabeça da família. Falha dele, erro dele, pecado dele. Mas não significa que Deus tira a liderança dele. Pelo contrário, né? Quando ele não é o líder, ele deve resgatar isso, e a família deve ajudar a resgatar isso. E por isso que o papel da mulher aqui, submissão, que no final do verso, no verso 33 aqui, né, Paulo diz assim, ó, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Paulo traz essa palavra exatamente de respeito da esposa pelo marido. Num mundo em que a gente prega, né, a igualdade do homem e mulher, e olha, queridos, Deus quando criou homem e mulher já criou igual. Né? A Bíblia fala em Gênesis que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Deus já fez homem e mulher igual, no valor para Deus. Agora o papel é diferente. Cabeça da família é o homem, a mulher é a esposa que é submissa e ajuda o homem, levanta o homem na liderança dele. E o respeito é extremamente importante. É que nós vivemos uma cultura onde há competitividade, né? A competição se prega muito isso, né? A ideia de que a igualdade que Deus criou é igualdade de papéis e na verdade não é. A cabeça do lar é um só, é o marido. Mas a esposa respeita o marido, ajuda o marido na liderança. Não é que a mulher não tem valor, pelo contrário. A mulher é extremamente importante porque ela ajuda o marido a cumprir o seu papel de líder. Na falha dele, ela o auxilia para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele cumpra o seu papel. Né? Num momento que a gente vive em que mulheres hoje têm que trabalhar para ajudar, né, nos cuidados da casa, muitas vezes a mulher até mesmo tem um salário maior do que o marido. Minhas queridas, entenda uma coisa, o salário maior não te coloca como cabeça do lar. Você vai abençoar o seu lar, mas o cabeça é o homem, você precisa ajudar ele a crescer. E não é fácil isso. Não é fácil por quê? Porque na verdade o mundo, né, a sociedade prega um caminho diferente. E a mulher cristã se vê muitas vezes injustiçada, se vê diminuída nesse papel, se vê inferiorizada nesse papel. Mas não é isso que Deus está dizendo.
Deus está apenas colocando, olha, através do apóstolo Paulo aqui, mulheres, respeitem os seus maridos, respeitem a liderança deles, ajudem na liderança. Quando a gente vai para Gênesis, quando Deus cria a mulher, fala assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, igual, uma auxiliadora, auxilie seu marido, para que ele governe, lidere bem a sua casa. Trate-o com respeito. Muitas mulheres que querem chamar a atenção dos maridos perto de todo mundo. Tem muitas mulheres que crescem a voz, desrespeitam o marido perto das pessoas. Tem muitas mulheres que, mesmo que não seja perto das pessoas, dentro de casa, querem mandar, humilhar, pisar no marido. Não faça isso. Ele é o cabeça, Deus criou ele com cabeça. E a palavra de Deus coloca a mulher como auxiliadora, submissa. E entenda isso, aquele conceito de submissão que eu li no verso 21 de Efésios 5, que é geral para todos, é o mesmo aqui para a mulher. Só que agora ela tem que cumprir no papel dela, de respeitar o marido. Tornar o marido cabeça, ajudar o marido a liderar o lar, ajudar o marido a ser aquilo que Deus criou ele para ser dentro da família. Mas parece difícil, né, para a mulher isso. Mas quando Deus se volta para o homem no texto aqui, na sequência, né? Olha só, verso 25 de Efésios 5, o apóstolo Paulo escrevendo, fala assim aos maridos, olha, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. O desafio da mulher é o respeito ali, subordinar-se respeitando o homem e a liderança dele e auxiliando ele ali. É um grande desafio de subordinação, mas para o homem há uma subordinação no amor, mas não é qualquer amor. Não é o amor do romantismo simplesmente, não é o amor das novelas ou das canções. É um amor que tem como exemplo Cristo, que se deu pela igreja. Ou seja, o amor no qual o apóstolo Paulo trata aqui é um amor sacrificial, um amor de doação. Ou seja, o marido se sujeita à mulher doando-se, entregando-se a ela, sacrificando-se por causa dela, dando-se por causa dela. Ou seja, é um amor que é voltado para sua esposa. É um amor que é dedicado à sua esposa. É um amor que inclui perdas em favor da sua esposa. E esse tipo de amor, queridos, entenda uma coisa, mexe e abala com a gente, porque você tem que descer do pedestal. Porque apesar do homem ser o líder, o cabeça da família, o texto o chama para a humilhação. A palavra de Deus o chama para humilhar-se diante da sua esposa, com um amor que ele se sacrifica em favor dela, ele faz tudo por causa dela. Ele se dá até mesmo, porque Jesus Deus entregou a sua vida em favor da igreja. E esse tipo de amor que o marido tem que ter. Não é o romantismo só. O marido tem que trazer segurança, tem que trazer tranquilidade para a esposa, trazer proteção para a esposa, né? Envolve entrega, envolve dar-se em favor dela, cuidar dela. É esse tipo de amor. E não há espaço realmente para o machismo. Não há espaço realmente para o autoritarismo, não há espaço, né, para o chefe mandão, né, o líder do lar que é mandão, mas há espaço para aquele que ama a sua esposa e quer dedicar-se à sua esposa e quer dar-se por ela. Por isso, meus queridos, é um sacrifício, mas não um sacrifício no sentido que é ruim, porque há ressentimento, há amor, há emoções envolvidas que são boas. Mas há negação também, há sacrifício também. Há algumas perdas daquilo que você tinha antes de constituir uma família, que agora já não combinam mais com o seu papel de marido, de líder do lar, de cabeça da família. E por isso precisa ter essa ideia de sujeição, de humilhação, de perda, de entrega em favor do outro. Percebe? Esse princípio tem que carregar, porque esse é base para o nosso relacionamento. Quando a gente entende o papel, mas tendo por base
a subordinação, a sujeição, a entrega, a humildade, o dar-se em favor do outro, o relacionamento flui conforme Deus quer. E é bênção para o lar, é bênção para a família. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo. Ou seja, a minha esposa é parte da minha vida. A minha esposa é um comigo. E eu preciso amá-la como Cristo amou a igreja, entregar-me por ela. E às vezes você pode pensar assim, poxa, mas a mulher não me respeita, a minha mulher não tem contribuído para a minha liderança. Mesmo assim, ame a sua esposa, conquiste-a pelo amor sacrificial, cumpra o seu papel, que você vai abençoar a sua esposa. Assim como a esposa, mesmo quando não percebe esse amor sacrificial, precisa ainda assim respeitar o seu marido, ajudá-lo na liderança, porque isso é bênção para a família, é bênção para o lar. Mas quando a gente dá um pulinho um pouquinho para frente, lá em Efésios 6, verso 1 e 2, o texto fala assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Obedeçam seus pais no Senhor. Honre pai e mãe. O texto é muito claro aqui. É uma repetição já lá da lei do Antigo Testamento, dizendo que tinha que honrar pai e mãe. É um princípio bíblico que tem que ter subordinação. Você que é filho, filha, entenda uma coisa. Deus te colocou numa família, você tem pais. E o princípio que Deus quer que você carregue nessa subordinação é honrar os seus pais. Você jamais pode ser maior, jamais pode se sentir melhor e mais especial do que os seus pais. Deve honrá-los, obedecê-los. Deve dar ouvidos. Eu sei que há grandes questões aí, né? Porque muitas vezes os pais podem estar tomando caminhos errados. E aí, o que a palavra de Deus está dizendo, sempre há princípios sobre princípios, né? Há um princípio que vai valer mais, que você tem que honrar Deus, acima de tudo. Se a obediência aos pais em algum momento desonra a Deus, é onde você questiona. Mas nunca desonre seus pais. Se há necessidade de conversar, converse. Se há necessidade de explicar, explique. E se muitas vezes você não consegue o entendimento dos seus pais, em alguma coisa ainda há uma discordância, vale a pena se sacrificar para honrar pai e mãe. Porque isso é bênção, a palavra de Deus coloca isso. Obedeça, respeite. Há muitos filhos hoje que não ligam para os pais. Há muitos filhos hoje que não valorizam os pais. Há muitos filhos querendo mandar nos pais. Há muitos filhos humilhando os pais diante das pessoas. E eu não estou dizendo fora da igreja, porque dentro da igreja a gente percebe isso às vezes. Portanto, filhos, sejam atentos a isso. E não é porque você casou, você saiu de casa, não é porque você tem sua família agora, que os seus pais não são dignos de honra, ainda são. Porque esse princípio Deus colocou como válido em todo o tempo que você desfrutar dos seus pais. Honre-os. Obedeça, honre e valorize seus pais em tudo. Mas a palavra de Deus fala assim também: olha, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem eles na instrução e conselho do Senhor. Ou seja, pais, vocês também precisam entender que apesar de ser autoridade diante dos filhos, não devem irritar os filhos. De forma específica, esse texto fala aos pais, homens, né, líderes do lar. Não irritem seus filhos. Não irritem. É lógico que as mães podem aplicar esse princípio também no relacionamento, mas é importante entendermos isso. E às vezes a gente tem dificuldade, a gente desanima os filhos. Colossenses vai falar assim que é para a gente para que eles não desanimem, né?
não provoquem, não irritem eles para que eles não desanimem na vida. Muitas vezes os pais, por excesso de proteção, medo, acabam esmagando os filhos. Né? Muitas vezes os pais, por favoritismo, tratam um filho melhor do que o outro. Né? Olha só a palavra de Deus, Gênesis 37, como Jacó falha, né? Porque ele amava mais José, ele dava mais amor para José e gerou um problemão naquela família por conta disso. Não trate com favoritismo, né? Não desestimule os seus filhos, pelo contrário, anime-os, estimule-os a crescerem, a desenvolverem, né? Muitas vezes os pais não reconhecem que um filho está amadurecendo, não deixa os filhos crescerem. Precisa deixar. Precisa abrir a porta para que o filho cresça. Mas há pais negligentes também, né? Que não amam, não dedicam, não se preocupam, não se importam. Pelo contrário, abandonam os filhos em muitos aspectos da vida, deixam os filhos caminhar sozinhos. Isso também traz um certo desânimo e tristeza para os filhos. E palavras duras magoam. E muitas vezes a própria crueldade física, né? A palavra de Deus fala que a gente pode usar vara, sim, filhos. Apesar da sociedade pregar outras coisas, né? Nós podemos usar a vara assim, mas com sabedoria. Tem pais que se perdem nesse princípio. Usa a autoridade na força, na marra. Melhor que não precise. Né? Dar umas palmadas nunca nos filhos, principalmente pensando nos filhos pequenos. Mas quando precisa, precisa. Né? A palavra de Deus nos dá esse entendimento, que às vezes é necessário, né? Umas boas palmadas para que o filho entenda algumas coisas. Porém, isso é com sabedoria e na medida certa. Cuidado para não irritar, para não desanimar os filhos. Percebe, meus queridos, em todos os relacionamentos há subordinação. Em todos os relacionamentos precisa haver negação, perda, entrega. Então, o sucesso da família no relacionamento começa exatamente com isso. Quando a gente desce do pedestal, quando a gente coloca aquela ideia de que temos direito e somos mais importantes de lado, e olha para o outro e valoriza o outro e cuida do outro conforme Deus coloca para nós. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Entenda uma coisa, não é fácil. Mas é por honra a Cristo, por amor a Cristo. Esse temor é honra. Por causa de Cristo na nossa vida, é que devemos assim ser. Então, por isso que isso produz crescimento no Espírito. Porque a gente faz por honra a Cristo, temor a Ele, para reverência dEle, por causa dEle na nossa vida. Que Deus o abençoe, que Deus o sustente, que Deus o ajude a viver o relacionamento na sua família da melhor maneira possível, sendo subordinados, submissos uns aos outros no temor a Cristo. Deus abençoe sua família. Senhor, que a tua bondade e graça esteja sobre todos, ó Pai, que vem esse vídeo. Abençoa o lar, a família de cada um, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa própria miséria, a que sejamos submissos, a que a gente se sujeite uns aos outros com humildade, entendendo a tua palavra e por amor a Jesus. Abençoa cada lar, cada família, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família. Compartilhe o vídeo, que a bondade do Senhor o guarde.